Confissões de um estadista. Relação com o camarada Nito Alves. Até o pós-independência, entre todos os camaradas que estavam imbuídos neste processo, existia uma irmandade, uma relação de amizade e companheirismo das várias lutas que travamos no processo que culminou com a independência. Durante este processo e com o empossamento do camarada Agostinho Neto como Presidente da República Popular de Angola, entre outros sentimentos, surgiu o desânimo, mas também o desagrado daqueles que queriam que a independência fosse feita de outra forma, não nas condições em que nos foi imposta. Na altura era muito jovem e apenas estava ao serviço daqueles que eram os principais cabecilhas deste processo. Mas quando se dá a ruptura entre os movimentos que deram lugar à independência, começa a surgir no nosso seio sentimentos antagónicos, sentimentos de desconfiança, que provavelmente devem ter sido implementados pela defensiva colonial, e a partir destes sentimentos houve interesses maiores a serem defendidos. Foi nessa altura que deixamos de ver alguns camaradas como verdadeiros amigos e patriotas e passamos a enxergá-los como inimigos ou adversários políticos, pois nunca sabíamos de onde vinha o ataque. A conclusão do relatório de inquérito fora que Nito Alves estava a preparar um golpe ao governo de Agostinho Neto. O 27 de maio de 1977 passou a ser para nós o prenúncio de uma nova era, de uma nova guerra. Os indícios lá estavam e eram fortíssimos. Foi a partir desse dia que nós, o partido, passamos a criar cautelosos mecanismos de defesa para que os golpes e os assaltos ao poder não voltassem à ribalta, como o que acabara por acontecer neste dia. Sobre as teses de Nito Alves serem oportunas ou não, a questão não se colocaria nesse sentido na altura, pois os tempos eram de medo e terror, insegurança. Éramos novos na arena política e estávamos rodeados de muitas teorias vindas de todos os cantos do mundo. Como já disse anteriormente, não sei se o camarada Jonas Savimbi fosse Presidente da República de Angola, não teríamos um cenário de violência e morte idêntico. E o que aconteceu com o camarada Nito Alves e outros foi apenas o resultado da inexperiência política que nos levou a situações desagradáveis do ponto de vista de irmandade. Fora com Nito Alves o que poderia ter sido com qualquer outro camarada, mas naquele tempo os ânimos estavam muito exaltados porque cheios de desconfiança, pois, se por um lado tínhamos a UNITA e a FNLA, por outro lado e internamente tínhamos alguns dos nossos camaradas que, a qualquer custo, queriam tomar o poder ao camarada Agostinho Neto. Já não se tratava de decisões racionais, mas da defesa do interesse que poderia desembocar num outro mar sangrento, numa situação inversa. Sempre mantive contacto com os camaradas Nito Alves, José Van Dunen e Álvaro Cabral, porque com eles tive a oportunidade de conversar arduamente para compreender os motivos reais que os levaram a criar, paralelamente, um movimento dentro do MPLA, arrastando milhares de jovens para um mar sangrento, com ideias, muitas delas duvidosas para serem acatadas, mas ao mesmo tempo muito disseminadas no seio juvenil. O camarada José Van Dunen e a camarada Cita Valles eram os principais correspondentes e braços direitos do camarada Nito Alves dentro do nosso sistema governativo, pois as posições que ocupavam permitiam-lhes disseminar informações dentro e fora do partido. Na comissão de inquérito concluiu-se que eles tinham a responsabilidade de mobilizar as tropas e criar condições para que o golpe de Estado passasse, começando pelo aniquilamento do camarada Agostinho Neto e de toda a staff que com ele governava. É bem verdade que muitas das informações foram retiradas sob tortura, mas poucos de vós sabem que o momento era tenso. Estávamos há poucos anos independentes, sem que gozássemos ainda a paz de uma verdadeira independência, e já estávamos nós a tratar de assuntos de conspiração interna. Esta situação a nós gerou desconforto, medo e insegurança a tal ponto que o caminho mais fácil que se encontrou foi executar os homens sob o pretexto de estarem a conspirar contra a pátria e a segurança do camarada Agostinho Neto.
Não foi uma escolha aleatória, foi uma decisão política interna resultado das investigações que foram feitas, porque o intuito destes camaradas era de facto voltar a entrar para uma luta sangrenta e derrubar o governo do MPLA. Os principais aliados poderiam ser qualquer dos movimentos que entraram conosco na queda do regime colonial. Havia algumas zonas de detenção espalhadas por Luanda. Não colocamos os camaradas todos no mesmo espaço para se evitar contatos e informações cruzadas. Havia a zona do Louca onde muitos camaradas se encontravam separadamente e a partir das informações que recebíamos destes, muitos foram presos em casa e outros no trabalho e levados para lugares incertos. As execuções todas quase que ocorreram no mesmo dia e em lugares diferentes. Muitas das quintas e zonas agrícolas do país serviram de zonas de execução. Muitas dessas ossadas encontradas espalhadas nesses terrenos podem ter sido de camaradas que foram executados no 27 de maio. Eu ouvi todos os camaradas que eram cabeças deste processo, que estavam marcados como rebeldes e revolucionários do pós-independência, pois, como disse, a detenção destes camaradas foi fruto de uma investigação interna e denúncia que já tinha sido feita sobre um possível golpe que estava a ser preparado contra o governo de Neto, cautelosamente. Foi-se investigando e foi assim que se chegou à conclusão que estas pessoas, muitas delas não ficaram cravadas nos livros, estavam sim preparadas para avançar para um possível golpe. A data 27 de maio foi uma data aleatória e coincidiu com o fim de todas as investigações que tinham sido feitas. Já não havia nada a fazer senão passar à execução imediata. As memórias são muitas, mas muitos camaradas ficaram perdidos no esquecimento da minha memória, mas outros tantos permaneceram intactos pela importância que tiveram no processo de luta pela libertação dos povos em África, e particularmente em Angola, tanto no processo de 27 de maio, quanto nas guerras que se instalaram no país. As pessoas que foram chacinas no 27 de maio resultaram de um dossiê em que constavam os nomes dos que se preparavam para derrubar o governo do MPLA, no que seria também um golpe para matar o camarada Agostinho Neto, que, diziam eles, estava aliado ao colono e que teria feito um acordo para permitir que os portugueses continuassem a explorar os nossos recursos, mas já sem quaisquer interferências na gestão política e administrativa do país. Para se travar essa marcha, tomou-se a decisão de eliminar todo aquele que, e segundo o dossiê, representava uma ameaça ao governo do MPLA, recentemente criado com a proclamação da independência, a 11 de novembro de 1975. Pelo camarada Agostinho Neto. É bem verdade que apesar de termos estado unidos no movimento para derrubar o colono, nunca estivemos alinhados quanto à gestão política, económica e administrativa do país. Para muitos, o objetivo era reconstruir Angola e eliminar todo e qualquer vestígio que estivesse associado ao colono. Mas, para outros, era importante que se fizesse um acordo económico com o colono para que os angolanos obtivessem o conhecimento da sua gestão, a curto ou a longo prazo, para que nós pudéssemos governar sem a presença de Portugal, que, naquela altura, tinha o domínio de toda a gestão administrativa e económica do país. Não havendo acordo, começaram a surgir fantasmas e muitas desconfianças, o que culminou com o não cumprimento dos acordos de Alvor, afastando o camarada Jonas Savimbi de qualquer cargo de governação no país. Os acordos e as relações internacionais apresentam nuances e uma certa complexidade que devem ser analisadas no contexto em que os factos aconteceram, sobre nós recaía muita pressão. Éramos novos no contexto em que os factos aconteceram, não apenas de idade, tirando o camarada Neto e alguns poucos, mas também como governantes. Naquele tempo estas decisões, embora algumas delas injustificáveis, foram necessárias para acalmar os fantasmas que nos assombravam no pós-independência, também porque muitos destes fantasmas podiam ser alimentados pelo colono, e assim começaram a surgir as brechas entre nós, os pontos de ruptura. Foi criado um departamento que tratava destes assuntos,
para eliminar todo e qualquer tipo de ameaça que pudesse pôr em causa a independência nacional, para agregar os angolanos, afastar todos aqueles que não estivessem alinhados.